Chegamos! É o começo do fim. O arco de Egghead começou no anime e logo de cara tivemos a demonstração de um poder avassalador. E claro, pertencente à organização que manda nesse mundo, o governo mundial. A Ilha do Futuro está logo ali e os nossos queridos Chapéus de Palha já encontraram a pessoa que os acompanhará durante todo este arco. Se prepare, que esse ano todo será sobre isso. Muitos gritos e lágrimas nos aguardam. Começa agora a saga final de One Piece. Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo Thales. Antes de começarmos pra gente falar do novo arco que está chegando na nossa animação favorita, eu quero desejar a vocês um próspero 2024. Infelizmente eu não tive a oportunidade de fazer aquela live de fim de ano, mas aqueles aí que acompanharam e se tornaram membros do canal puderam lá assistir a live que eu fiz desejando toda a felicidade do mundo pra vocês. Durante o ano 2023 nós começamos a engatar na nossa aventura atrás do nosso One Piece aqui no YouTube e eu tenho sido muito grato por todas as mensagens e todo o apoio que vocês têm me dado. É a primeira oportunidade que eu tô tendo realmente de trocar ideia aqui com vocês diretamente assim, e eu não poderia estar escolhendo um momento mais apropriado que isso, do que o início de Egghead no anime. Então se você tá muito curioso e quer falar mais sobre isso, quer entender o poder que esse arco tá tendo no mangá e agora tá chegando a animação, não esquece de se inscrever no canal se você é novo. Se você já faz parte da minha tripulação e quer conquistar o One Piece junto do pai aqui, aí você já vai precisar deixar aquele likezão. E se quiser, vira membro que você me ajuda pra caramba. Beleza? Parei de conversar. Muito obrigado mais uma vez. E vamos lá falar sobre o episódio 1089. Logo de cara, nós recebemos uma nova opening. E eu tenho que ser muito sincero, que obra de arte, que traços belíssimos, que cores envolventes que eles utilizaram e óbvio, todo o storytelling que eles usaram durante essa abertura foi incrível. E eu digo pra vocês que vamos ter algo muito poderoso durante a animação do arco de Egghead, que é o acréscimo das cenas do mangá, como a gente já teve nesse episódio 1089. Mas observem só em um único detalhe pra galera aí que já acompanha o mangá, a transição que nós temos justamente da Bonnie pegando na pata e a Vivi destruindo uma parede logo na frente. Claro que podem ser apenas conexões de cenas que teremos durante este arco, mas também pode ser um foreshadow por parte da Toei que o Oda pode ter revelado para eles. Será então que, conforme algumas teorias que tem rolado por aí, Nefertari, Vivi, será a nova usuária da fruta da patinha? Afinal de contas, a Bonnie tocou na pata, viramos pra Vivi, ou foi o contrário? Foi tão rápido que não deu pra perceber. Mas o que importa aqui nessa abertura é bonito, e vamos ver ali que tivemos muitos spoilers. Tudo que vai acontecer no arco, que tá acontecendo até agora, tá ali na abertura, só você parar frame a frame para aqueles que acompanham o mangá e perceberem isso. Para aqueles que não acompanham, que estão só vendo a animação, não tem nenhum problema. Vocês vão assistir aquilo, vão achar lindos, porém quando chegar realmente o momento, vocês vão falar, nossa, olha só, realmente está se conectando de maneira legal. Então indo direto agora propriamente para o episódio, primeiro eu tenho que dizer que nós tivemos o resto da adaptação do capítulo 1060, como eu disse no vídeo anterior da análise, a gente agora não tá mais adaptando todo o capítulo em um único episódio, eles estão dividindo. Essa aqui foi a segunda parte e eles no final adaptaram a primeira página do capítulo 1061. Mas falando em adaptação, que coisa maravilhosa. Logo ali na primeira parte nós tivemos toda a conversa entre o bando do Chapéu de Palha, quando Luffy no episódio passado revelou sobre o seu sonho que a gente ainda não sabe. Podem ficar tranquilos, nem no mangá isso ainda foi revelado, é algo que ele e Roger compartilhavam. Porém logo depois dessa queridíssima cena fofa, maravilhosa, com aquele efeito sonoro e de parar inclusive todos os sons pra gente poder prestar atenção, que realmente foi impactante, vários Chapéus de Palha ali tiveram reações bonitas e de apoio em relação ao seu capitão. Contudo, o que realmente importa é o Frank dizendo que para isso ele vai ter que se tornar o rei dos piratas e claro, eles vão precisar do último Road Poneglyph. Aí a Robin já entra e diz que vai ser o mais difícil, porque diferente dos três, durante todo esse tempo, desde que o Roger chegou ao Laugh Tale, ninguém mais conseguiu conquistar, colocar as mãos nesse artefato que vai ser ali o Poneglyph de Rota, que vai levá-los todos à última ilha em rumo ao One Piece. Então, partindo disso, eu só quero que todos fiquem muito confortáveis e saibam que a gente ainda vai ter um pouco de aventura mesmo estando na saga final. Quem sabe aí será maior do que o ano. Tô brincando, não dá realmente pra admitir esse tipo de coisa. Mas sabendo que todo o bando do Chapéu de Palha
está junto, está apoiando o Luffy, e eles têm agora um objetivo para poder ir atrás do último Road Poneglyph, vamos para a parte do episódio que realmente me tocou, que é a revelação do poder massivo que o governo mundial possui. Logo de cara, nós vemos vários marinheiros tentando interceptar uma chamada entre o Sabo e os outros membros do exército revolucionários que estão localizados lá no reino de Kamabaka. Se vocês não se lembram, teve todo aquele assunto relacionado ao Reverie, onde o Imperador das Chamas, o irmão do Luffy, teria assassinado o pai de Vivi, o então rei de Alabasta, Neftari Cobra. Depois vocês vão entender um pouco mais sobre isso neste arco de Egghead. Mas, pra agora, o que realmente importa é que o próprio Dragon no episódio passado disse que não perdoaria o Sabo caso ele tivesse cometido este crime. Então vemos ali realmente o Imperador das Chamas falando, tentando se comunicar. Ele aparentemente está em algum lugar fechado e não está tentando esconder a sua comunicação ou mascará-la de alguma forma. Ele liga, a Koala atende, e então vemos a cena onde ele revela que não teve nenhuma participação nesse crime. Sabo não foi o responsável pelo assassinato do pai da Vivi. Claro que isso deixa todo o exército revolucionário muito tranquilo. Obviamente, nenhum deles duvidava do caráter do Imperador das Chamas, mas nunca se sabe, vai que ele teve algum propósito para fazer isso. Afinal de contas, para o exército revolucionário, o governo é podre e tudo é possível. Os reis que estão ali são passíveis de se tornarem malignos, assim como os Gorosei em Sama. Mas felizmente, não é o caso. Então vamos avançar agora para a introdução. Faz muito tempo que na animação a gente não vê os Gorosei falando. A última vez foi quando foi revelado que Luffy, na verdade, possuía Hito Hito no Mi modelo Nika. Nós vemos os anciões conversando entre si lá naquela época. E agora, voltando, eles estão trocando uma ideia sobre o que deveria ser feito em relação ao Imperador das Chamas. No meio de toda a conversa entre Sabo e o exército revolucionário, ele começa a contar e revelar detalhes que não foi ele, óbvio, que matou o Rei Cobra, e ele adiciona que lá na Terra Sagrada, em Mary Joyce, ele viu algo na Sala do Trono, algo que teoricamente não deveria ser possível. O trono vazio, que deveria estar vazio, na verdade não estava. Então nessa parte nós vemos toda a transição entre Imusama na sua câmara, na sua sala de flores, os Gorosei e essa conversa do Imperador das Chamas, mudando direitinho. E na animação eles utilizaram vários efeitos de corte e como se tivesse tudo se quebrando, se conectando. Eu achei muito, cara, incrível. Fora que o traço tá muito espetacular. Causou o impacto necessário quando ele coloca aquela interferência e Musama ali bem magrinho no final. Que adaptação incrível. Como eu comentei, eu acho que no shorts de ontem, isso aqui só eram 2 páginas do mangá. E aqui eles transformaram em 30% do episódio, 40% do episódio. E nisso, claro, a gente ainda não tem a voz do grande governante do mundo, só vamos ter um pouco mais pra frente, mas sim, durante esse ano, eu acredito. E então, os Gorosei chegam no ponto onde recebem a informação dos marinheiros que Sabo estava no reino de Luluzia. O reino que, inclusive, o rei participou do Reverie, porém, quando ele voltou para suas terras, ele foi preso em nome da revolução. Sim, o exército revolucionário conseguiu o território de Luluzia, as pessoas estão perdendo a paciência com seus soberanos, e foi exatamente isso que aconteceu neste reino. Ao saber dessa informação, um dos anciões então pede para o marinheiro desligar e disse que jamais houve aquela chamada. E inclusive acrescentou depois que Luluzia nunca existiu, no meio de uma transição muito legal, mais uma vez, entre Imusama, Sabo, anciões, exército revolucionário, marinheiros. Começa a cair vários raios do céu, que fica verde do nada, como se uma nave espacial alienígena tivesse chegado. Prestem atenção nesse detalhe, alienígena, a gente vai comentar isso daqui a pouco. E quando esses raios começam a cair, a população começa a ser dizimada sem nenhuma piedade. E claro que isso também é um paralelo direto no momento em que os anciões riscam Luluzia do mapa. E em um barco dando zoom out assim da tela, a gente vê um mega raio caindo e no final, no lugar onde tinha um país, existe apenas um buraco, representando assim o que o governo é para o mundo. É o vazio
do universo. Agora falando um pouco sobre a escolha de cores que a Toei fez para representar este poder massivo caindo do céu, como se fosse uma entidade, e fazendo toda essa questão de extraterrestres, a gente pode representar muito bem isso com armas relacionadas ao século perdido. Afinal, tecnologia avançada no nosso mundo, às vezes, é muito ali conectada com extraterrestres, as pirâmides e tudo mais. E qual é a cor dos ETs? Verde. Eu achei muito legal essa ideia, porque as pessoas que já leram o mangá e provavelmente vão comentar aí um monte de spoilers, então atenção pros spoilers, vão dizer qual vai ser o nome aí deste poder que Musama apresenta. E sim, é um poder avassalador capaz de destruir uma nação inteira em pouquíssimos segundos, sem deixar nada para trás, mudando assim toda a condição climática do mundo de One Piece. Mas, resumindo, que animação bela, que impactante, você consegue tremer, você consegue arrepiar do cabelo da cabeça até os pentelhos do dedo do pé, porque eu estou muito feliz pela nova saga, o novo arco, começar dessa maneira, com esse diferencial que a gente precisava para levantar o nosso hype lá pra cima. Porque desde o Gear 5 a gente não tinha esse mega hype e a gente precisa disso em One Piece. Continuando a história, nós vamos agora pra última parte que foi adaptada, que é onde os Chapéus de Palha estão entrando em uma área do mar onde o clima fica muito louco. Eles estavam com calor, de repente estava nevando, estava frio. E mesmo eles seguindo no seu navio, aparece uma massa aquecida que faz a água flutuar. Coisa de maluco, eu não sei nem se isso é possível física, quimicamente, sei lá, geólogos aí do vídeo, por favor, tentem me explicar o que foi que aconteceu, porque eu tô aqui mais perdido do que segue em tiroteio. Olhando aquilo, eles tentam seguir por um outro caminho, quando, de repente, o nosso gado Mor, o rei do gado Sanji, diz que escutou uma voz de uma mulher após alguém ter dito que havia uma pessoa no mar, porém o Sop, o grande guerreiro corajoso, disse que é para abandonar e seguir reto. Então assim, Sanji diz que não é para fazer isso, e quando o Choppa sai da cabine, ele começa a voar, fazendo o Luffy segurá-lo com o seu corpo de borracha, porém ele também não se aguenta, não sei como, porque ele consegue dar um murro pesado num dragão, mas o corpo dele não aguenta uma ventania, e ele sai voando pra cima de todo mundo. Com isso, o nosso querido solador Zoro utiliza uma técnica de uma espada só para cortar aquela massa de calor que estava no meio do oceano, fazendo todos seus companheiros ficarem surpresos. Meu Deus, Zoro utilizando o Haki do Rei. Ah, ok. Zoro cortando uma aguinha. Oh, qual é? Eu adoro esse alívio cômico que o One Piece nos traz também de vez em quando. E quando ele quebra essa massa aquecida, uma pessoa aparece lá debaixo do oceano, uma criança de cabelos rosas que é conhecida como Jiri Bonnie, uma das piratas da pior geração. Uma personagem que vai estar junto da gente por todo este arco de Egghead, e muitos estão dizendo aí que até mesmo depois. Mas isso é uma discussão para um próximo vídeo aí que a gente for falar do anime. Aqui é só pra galera do mangá pegar essas referências legais e interessantes, porque realmente a conexão e animação tá sendo feita com maestria. Então no momento em que os Chapéus de Palha salvam a Bonnie, ela começa a gritar desesperada e todo mundo fica sem entender. Todo mundo tem cara de pateta olhando pra ela enquanto ela diz olhem pra baixo. E quando todo mundo olha ao mesmo tempo, eles ficam desesperados, porque uma boca gigante aparece. E então, o episódio finaliza dessa maneira, quando eles vão ser engolidos por um mega tubarão. E essa é a primeira página do capítulo 1061, como eu comentei lá no início da nossa análise. Mas, sinceramente, que episódio, Toei. Vocês estão de parabéns. Eu tô gravando esse vídeo e pra muitos aí que me conhecem sabem que a análise dos episódios, como eu já li o mangá há muito tempo, eu não faço um roteiro 100% escrito. Eu escrevo alguns tópicos que eu acho que é importante e eu vou desenvolvendo também pra treinar minha capacidade de locução. Como eu não faço mais live, eu acho muito importante. Eu acredito que fica inclusive mais real a minha análise. Desculpa as palavras que eu repito, eu não faço toda uma coesão linguística aqui, nem nada do tipo. Eu só tento expressar as minhas ideias para que vocês sintam um pouco da emoção que eu sinto ao assistir o episódio de maneira um pouco mais crítica. Mas eu tenho certeza que vocês concordam comigo que a apresentação de Musama e essa transição do Chapéu de Palha chegando na Ilha do Futuro, que vai ser no episódio 1090, foi magnífica. E eu só posso dar nota 10 aqui. E é claro que eu já li pessoas dizendo que não gostaram muito do traço, mas é igual que eu vi uma mensagem no Twitter: gosto não se discute, se lamenta.
Eu adorei essa frase. Mas então, deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o primeiro episódio da saga final, primeiro episódio do arco de Egghead. O que vocês acharam? Acha que a Toei vai manter essa qualidade? Estão ansiosos para ver tudo que a gente viu no mangá animado durante esse ano? Deixa aí suas opiniões pra gente poder discutir um pouco mais nessa área aqui do YouTube. Se chegou até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Hashira falando e vazando. Eu fui. Muito obrigado.